vamos ver por que isso acontece, né? Por que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo. E aqui, nessa demonstração, nós vamos juntar várias informações que nós já vimos anteriormente. Então, vamos tomar um elemento Gzinho, ou um elemento Azinho que está em G. E vamos observar que a ordem do elemento é exatamente a ordem do subgrupo gerado por ele. Nós já vimos em alguns dos vídeos lá atrás, tá? Quando nós vimos lá no vídeo sobre ordem de elementos, nós vimos a relação entre a ordem do elemento e a ordem do subgrupo gerado por ele, tá? Então isso daqui acontece, essa é uma igualdade que acontece. O que diz o Teorema de Lagrange? O Teorema de Lagrange fala o seguinte, olha, a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Ora, se a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo, então a ordem desse subgrupo gerado aqui, obrigatoriamente, tem que dividir a ordem do grupo. O grupo é finito, tá? Para grupos finitos, estou falando de grupo finito aqui. O que significa esse número, que é a ordem do subgrupo, dividir a ordem de G? Significa, você pode dizer isso de outra forma, a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do subgrupo. Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do elemento. É isso que está escrito aqui. Isso dizer que essa ordem aqui divide a ordem de G, significa isso daqui. Que a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do elemento. Já que esses dois números aqui são iguais, né? Bom, o que nós temos então? Se você calcular a potência do A, onde a potência é a ordem do grupo, olha, a ordem do grupo é essa igualdade aqui. Vale tanto. Então é só substituir aqui. Na potência, em vez de eu colocar a ordem de G, eu coloquei K vezes a ordem de A. Quanto que vai dar isso? Isso por propriedades de potência, que nós vimos lá nas primeiras aulas. Isso daqui é A elevado à ordem de A elevado a K. A elevado à sua ordem dá o elemento neutro. O elemento neutro elevado a K é o próprio elemento neutro. Então percebe que essa igualdade aqui nós já obtivemos? Então nós temos aqui, nós obtivemos as duas informações que nós estávamos querendo. Primeiro, a ordem do elemento divide a ordem do grupo, está aqui, segue do Teorema de Lagrange. E essa igualdade aqui, ela também segue por causa disso daqui. Nós acabamos de mostrar. Bom? Então, de agora em diante, se você quer encontrar a ordem de um elemento, procure nos divisores positivos da ordem do grupo. Isso para grupos finitos. Tá? Grupos infinitos é outra conversa. Tudo bem isso? Grupos infinitos você pode ter elementos de ordem finita, elementos de ordem infinita. Isso. Não há muito controle quando o grupo é infinito. Mas para grupos finitos você tem um belo controle. Então, se num grupo finito você quer encontrar a ordem de algum elemento, vá procurar nos divisores positivos da ordem de G. Procure lá. Um deles vai ser a ordem do seu elemento. Aí você tem que torcer para, por exemplo, o seu grupo não ter uma ordem com vários divisores, né? Você vai querer encontrar a ordem de um subgrupo, de um elemento, num grupo de ordem 36, por exemplo, você vai ter várias possibilidades. Né? O 36 tem vários divisores. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Né? Então é muito divisor, vai ser um pouco difícil de você... Pode ser um pouco difícil de você encontrar a ordem dos elementos no grupo de ordem 36. Mas num grupo de ordem 10, por exemplo, você tem 4 possibilidades. Grupo de ordem 15 também. Tá? E assim por diante.